vou contar um pouco da história de Zaqueu, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Como pode isso? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir ou defraudei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Jesus Cristo, ele passou em Jericó apenas uma vez. E nessa apenas uma vez, poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Ele. Na verdade, poucas pessoas tiveram a oportunidade, né, de serem transformados pelo Senhor Jesus. Algumas viram Jesus passar e ficaram ali na delas, não queriam, né, se aproximar, não queriam ouvir aquilo que Jesus Cristo queria dizer. Outras, como Zaqueu, foram até Jesus e foram transformados. E quem era Zaqueu? Como diz aqui, Zaqueu era um chefe dos publicanos. Tinha os publicanos, aqueles que coletavam impostos, e tinha Zaqueu, né, que era um chefe, um coordenador, alguém, liderança, né, que sempre estava vendo, né, o que os outros faziam, né, se estava tudo certo. Só que os publicanos, eles eram, para os judeus, eles eram pessoas traidoras, eles eram impostores, porque eram judeus trabalhando para os romanos. Então os judeus odiavam os publicanos. E Zaqueu era uma dessas pessoas, sabe? E toda a riqueza que Zaqueu tinha, né, era daquele dinheiro que muitas vezes era roubado, né? As pessoas, elas pagavam além daquilo que era necessário. Por exemplo, se a sua conta de energia todo mês chega a 90, 100 reais, 110 reais. Aí chega um mês que chega a 400 reais, 500 reais. Aí você pensa, ué, eu estou sendo roubado, eu não consumo esse tanto, entendeu? Então as pessoas pagavam isso, era absurdo, era um absurdo aquilo que eles pagavam. E Zaqueu, quanto mais as pessoas, quanto mais os outros publicanos iam até Zaqueu, mais ele ficava rico. Mas Zaqueu, ele tinha algo dentro dele que precisava ser preenchido. Toda a riqueza de Zaqueu, tudo que ele tinha, todo o ouro, toda a prata, não estava preenchido no vazio do seu coração. Zaqueu, ele olhava para cada uma dessas coisas, ele se admirava, ele contemplava, mas tinha algo faltando nele. Acredito eu que Zaqueu, ele ouviu, antes dele ver Jesus, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus fazia milagres, sabe, que Jesus ele curava, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para perdoar os pecados. E eu acredito, não está aqui, mas eu acredito que quando Zaqueu ouviu isso, ele teve interesse. Ele teve interesse. E logo ele começou a observar todas as riquezas que ele tinha, que já não valia mais, que os olhos dele já não brilhavam mais para aquelas riquezas. Então aí Zaqueu, ele teve a atitude de ver Jesus. E mesmo ele sendo pequeno, sabe o que ele fez? Ele subiu até aquela figueira, o pé de figo. Ele subiu até aquela figueira.
E ele falou assim: não, eu vou subir aqui, e quando Jesus passar, ele vai me ver. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus Cristo passou e viu Zaqueu, Jesus ele falou: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero me hospedar na sua casa. Então Zaqueu desceu apressadamente. Dali, Zaqueu ele fez um banquete, né, para Jesus e também todos os seus discípulos que estavam lá. E acredito eu que antes de Zaqueu falar assim, né, Senhor, se eu tenho defraudado, Senhor, se eu tenho roubado as pessoas, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu acredito que antes de Zaqueu dizer isso, Jesus também, acredito que Jesus estava falando várias e várias outras palavras, tipo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Ou Jesus também estava falando aquela palavra: vinde a mim, Zaqueu, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, que eu quero te aliviar. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu acredito que aquelas palavras estavam penetrando bem no espírito de Zaqueu. E Zaqueu ele se quebrantou, Zaqueu ele se arrependeu. Porque naquele momento que ele fala: eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu tenho roubado. Aí sabe o que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ali tinha um homem rico, mas que não tinha salvação. Mas a partir do momento que ele entregou a vida dele para Jesus, ele tomou uma atitude de se entregar para Deus. E aqui, vendo a vida de Zaqueu, a gente observa o que é arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, não é só chorar. Arrependimento, meus irmãos, não é só pedir perdão a Deus: ah, Senhor Jesus, me perdoa. Arrependimento significa mudança de caminho. Significa você deixar a mentira e falar a verdade. Significa você parar de roubar e ser honesto. Significa você perdoar e não guardar mágoa no seu coração. Porque tem gente que fala que perdoa, mas está ali com a mágoa no coração. O que adianta? Tem gente que perdoa, mas fica lembrando o que aconteceu. Pode isso? Fica remoendo: ah, eu perdoei, mas fulano fez isso comigo. Não, se você perdoou, você tem que liberar o seu coração. Então Zaqueu, ele estava se arrependendo por completo. E naquela casa que eu falo, não somente Zaqueu foi salvo, toda a família dele. Porque casa representa família. Então toda a família de Zaqueu foi salva. E assim, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele quer te visitar. Hoje é a oportunidade de você se entregar ao Senhor. Zaqueu, ele aproveitou a única oportunidade que ele teve. Jesus passou naquela cidade e disse: não, eu quero ver Jesus. Então, meus irmãos, aproveite a oportunidade que lhe é dada, de você ver Jesus, de você buscar Jesus, de você se voltar para Ele. Eu não conheço o seu coração, eu não conheço os seus pensamentos, eu não conheço as suas tentações, eu não conheço as suas fraquezas, as suas dificuldades, mas Jesus te conhece. Jesus, Ele sonda o seu coração, e Ele quer que você simplesmente vá a Ele. Quando Jesus, Ele falou para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa. Você sabe por que Jesus falou isso? Porque Deus, Ele quer salvar a gente apressadamente. Jesus, Ele quer que a gente seja salvo o mais rápido possível, porque o dia de amanhã só pertence a quem? A Ele, só pertence a Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Às vezes a gente planeja tanta coisa, mas aqueles planos acabam sendo mudados, porque não era aquilo que Jesus Cristo tinha para nossas vidas. Nós precisamos, assim como Zaqueu, se humilhar, se entregar. Jesus Cristo também lhe conta uma parábola de um publicano, que não fala o nome do publicano, não sei se é Zaqueu, não sei se era Mateus, era um publicano, que ele estava no templo, e ele de joelhos, ele batia a mão no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador, eu não mereço. Senhor, tem misericórdia, Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Enquanto isso, tinha uma outra pessoa, que era o fariseu, estava lá: eu não sou como aquele publicano, pecador.
Eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho, jejuo 3 vezes na semana, né? Eu não sou como eu não sou como as prostitutas, eu não sou como esse publicano. Mas aí Jesus falou o quê? Quem saiu justificado, quem saiu perdoado? Foi o publicano ou foi o fariseu? O publicano. Porque aqueles que se humilham são exaltados, mas aqueles que se exaltam são humilhados. Humildade, reconhecimento. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele quer que você reconheça, que você se entregue, que você abra o seu coração, assim como Zaqueu fez, sabe? As pessoas, elas podem zombar de você talvez, como as pessoas falar assim, se queixar, o Senhor Jesus está entrando na casa de um pecador, como é que pode isso? Um cara que rouba um monte de gente. Mas não liga o que as pessoas vão dizer, mas se importe com aquilo que o Senhor pensa a seu respeito, amém? Se importe, meu irmão, é o que vale mais. Muitas vezes a gente erra, meus irmãos, em fazer tanta coisa para agradar os homens, e a gente acaba desagradando a Deus. Como diz o apóstolo Pedro, primeiro eu vou obedecer a Deus, primeiro a Deus, porque eles estavam sendo perseguidos. Pedro, ele estava sendo para ser preso, falou assim, vocês têm que parar de falar de Jesus. Aí ele falou assim, epa, primeiro obedece a Deus, depois aos homens. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós, meus irmãos, vamos morrer um dia, e quanto não chega esse dia, nós precisamos trabalhar, nós precisamos semear, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E se a gente já se arrependeu, e se a gente já se entregou, e se a gente já foi perdoado pelo Senhor Jesus, essa é a hora de evangelizar, essa é a hora de você falar de Jesus para as pessoas que ainda não se arrependeram, de levar uma palavra de vida, de falar uma palavra de reflexão, que a pessoa possa se colocar, assim, nossa, eu preciso de Jesus. Muitas vezes você fala de Jesus para alguém, de imediato você não vê uma resposta, mas aquela palavra ficou ali, no coração, como a Conceição falou, a semente foi plantada. Muitas vezes você não vai receber a colheita ali de imediato, mas lá na frente, e na eternidade, você vai ver a sua recompensa, amém? Então, assim como Zaqueu, meus irmãos, vamos nos entregar ao Senhor, vamos aproveitar essa oportunidade, amém? Vamos colocar de pé? Gostaria que os homens orassem com os homens, né?